Eu tenho aqui a X-Crazyfast.1 TF, que agora é chamada de Crazyfast Elite TF, e a Crazyfast.3 TF, que agora é chamada de Crazyfast League TF. E em comum elas têm os nomes e a configuração de travas, porque tirando isso, as experiências que eu tive com as duas Speedboots da Adidas foram completamente diferentes. Começando por essa configuração de travas Chevron que eu já venho utilizando desde a X-Ghosted, eu gosto bastante para gramado sintético e gramado natural seco. Infelizmente é uma configuração de travas um pouco mais baixa, que no gramado natural não me atende tão bem assim. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, aqui na minha região é muito comum se jogar o futebol society, mas em gramado natural. E só é permitido o uso de chuteiras TF. Então eu utilizo muito esses dois modelos, principalmente a Crazyfast.1. Eu joguei vários jogos do último campeonato que eu disputei com ela, mas é uma chuteira que funciona melhor apenas no gramado seco. Fiz alguns jogos em dias de chuva, tanto com a .1 como com a .3, e o desempenho nesse tipo de gramado não é o melhor possível, então eu escorreguei algumas vezes, não me deu a segurança que eu acho necessário, mas no gramado sintético e no gramado natural é um ótimo solado, uma excelente configuração de travas. Os dois solados são idênticos, mas quando falamos das entressolas, começam as diferenças entre as duas versões. Apesar de em tese ser o mesmo material, eu até senti essa entressola da Crazyfast.3 um pouquinho melhor do que da Speed Portal.3. Ela garantia um pouquinho mais de conforto ali, mas nada espetacular. É uma entressola ok para um Speedboot intermediária. Já com a Crazyfast.1 TF eu voltei a sentir aquela maciez e responsividade que eu já tinha sentido com a X-Ghosted e com a Speedflow. Então o modelo voltou a contar com um dos melhores sistemas de amortecimento do mercado, que é essa aplicação diferente da Light Strike. Lembrando que essa espuma da X é um pouquinho mais macia do que aquela que vem sendo utilizada na Copa. E apesar de ficar mais concentrada no calcanhar, ela cumpre muito bem sua função. Para um Speedboot é um amortecimento muito bom. Tanto com a .1 como com a .3 você vai ter um perfil mais baixo aqui na biqueira e a entressola mais concentrada no calcanhar. Então para quem prefere esse perfil mais baixo, mas não abre mão do amortecimento, são boas opções. Mas a versão profissional é muito mais confortável. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e no vídeo de hoje eu vou te mostrar no teste em campo as diferenças entre a Crazyfast profissional e a Crazyfast intermediária. E após a análise, se você quiser comprar uma dessas versões, eu vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Se a Crazyfast.1 TF foi uma das melhores surpresas de 2023, infelizmente a .3 foi a minha maior decepção do ano. E isso aconteceu principalmente porque eu tive a oportunidade de ver um protótipo da Crazyfast.3 na Europa e gostei muito do que vi na época, lá no início de 2023. Então foi criada uma expectativa com o modelo, mas quando eu levei esse produto para campo e comecei a fazer os testes, veio a decepção. Principalmente por conta desse cabedal. Ele mantém aquela estrutura de ser um cabedal têxtil revestido por uma camada de material sintético, diferente da Speed Portal, é um cabedal um pouco mais liso, e a primeira impressão que eu tive com o protótipo lá na Europa era de um cabedal muito macio, mas não foi exatamente o que eu encontrei aqui. Mesmo depois de muitos treinos, muitos jogos, esse cabedal da Crazyfast.3 continua tendo um toque bem plástico e desconfortável. É um cabedal que abraça os pés completamente, não é um cabedal grosso para um Speedboot intermediária, entrega uma boa sensibilidade ao toque na bola, mas infelizmente eu achei bem desconfortável. Até para mim, que tem um pé de médio para fino, me incomodou bastante. Em vários jogos eu tive que retirar a palmilha para diminuir um pouco a pressão, mas mesmo assim, mesmo depois de meses de uso, continua com esse toque bem plástico e rígido, bem diferente do protótipo que eu vi na Europa. Hoje eu já consigo utilizar o modelo com a palmilha, mas nos primeiros jogos ela me causou muitos pontos de pressão. Eu realmente esperava um cabedal muito mais macio e confortável. Com o uso, o revestimento interno do calcanhar ficou bem melhor, mais confortável, o contraforte interno cumpriu muito bem sua função, mas infelizmente o restante do cabedal não me agradou. Pelo menos esse colar têxtil do peito do pé é bem confortável. E indo na contramão da .3, o cabedal da Crazyfast.1 é simplesmente espetacular. É exatamente o mesmo Speed Skin Aerospecially que nós encontramos na versão profissional de campo. Testei as duas versões e a sensação que eu tive, a experiência que eu tive em relação ao cabedal foi exatamente a mesma. Então a Adidas realmente colocou no mercado um Speedboot profissional para Society. É o mesmo cabedal da versão profissional de campo, mas com solado para Society. Então esse cabedal é extremamente confortável, o ajuste é muito bom, você não sente nenhuma sobra, abraça os pés completamente, com um nível de conforto muito bom e a sensibilidade ao toque na bola é fantástica. Um dos cabedais mais finos do mercado. Então se assim como eu, você prefere ter o máximo de sensibilidade ao toque na bola,
está aqui uma das melhores opções disponíveis no Brasil atualmente. E o mesmo vale para o colar em Prime Knit no peito do pé e o revestimento interno aqui do calcanhar, que o material utilizado aqui é um pouquinho diferente do modelo de campo, mas a sensação também em campo é exatamente a mesma. Então a Adidas conseguiu recriar o cabedal de campo perfeitamente na versão para Society, assim como já tinha acontecido na Speed Flow, por exemplo. Então temos aqui uma legítima Speed Boot adaptada para o Society. O principal ponto negativo é a palmilha, que é exatamente a mesma da ponto 3. Merecia uma palmilha igual à ponto 1 de campo também. Com o tamanho brasileiro 41, a Crazy Fast ponto 3 TF pesa 272 gramas, enquanto a Crazy Fast ponto 1 TF pesa 257 gramas. O peso da ponto 3 é bom para uma Speed Boot intermediária e o peso da ponto 1 é excelente, principalmente se compararmos com as gerações anteriores, como a Speed Portal, que era bem mais pesada. Esses dois pares têm o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que correspondem a 27,5 cm, minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. Infelizmente o ajuste da ponto 3 é muito desconfortável e mesmo para mim que tem um pé de médio para fino, sofri bastante nos primeiros usos, então esse é um modelo que eu realmente não recomendo para quem tem pés largos. Enquanto a Crazy Fast ponto 1 TF com a mesma numeração tem um ajuste muito mais confortável, como eu falei, uma forma mais parecida com a versão profissional de campo, então ela tem um ajuste mais anatômico e apesar de ser um Speed Boot que tem uma forma mais estreita, não acho nenhum absurdo se ela funcionar para quem tem um pé um pouco mais largo, mas independente do formato do seu pé, eu recomendo numeração regular para os dois modelos. Lembrando que a ponto 1 tem um ajuste um pouco mais democrático e a ponto 3 eu só recomendo para quem tem pés de médios para finos. Mas se o seu pé for muito largo, melhor experimentar antes de comprar. A Crazy Fast ponto 3 TF chegou ao mercado custando R$ 599,99, apareceu em ótimas promoções ali na casa de 350 ou até menos, e agora que o modelo mudou de nome e passou a ser a Crazy Fast League TF, ela já chegou ao mercado custando R$ 549,99, que é um preço um pouquinho melhor para o intermediário, então pode ser que ela apareça em promoções ainda melhores nos próximos meses. Mas Crazy Fast ponto 3 ou Crazy Fast League é exatamente o mesmo produto e infelizmente essa foi a pior X intermediária que eu testei nos últimos anos, pelo menos em relação ao conforto, muito decepcionante. Até mesmo a Speed Portal, que eu não tinha gostado tanto e tinha vários problemas de durabilidade, o cabedal melhorava muito com o uso. Esse cabedal aqui realmente foi uma decepção, eu esperava muito mais. Pelo menos para mim, entre as intermediárias da Adidas, a X é a pior opção, ficando atrás de Predator e Copa League. Pelo menos a durabilidade melhorou bastante em comparação com a Speed Portal. A X Crazy Fast ponto 1 TF chegou ao mercado custando R$ 1.799,99, exatamente o mesmo preço da versão profissional de campo. Considero um preço muito salgado, mas pelo menos a Adidas te entrega exatamente os mesmos materiais de cabedal que nós encontramos na versão que é utilizada pelos jogadores profissionais. Esse esquema de cores, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, não teve nenhum desconto no site da Adidas, continua custando esse preço de R$ 1.799,99. Eu tive a sorte de conseguir esse par por um preço muito mais acessível, se eu não me engano, por 700 ou 800 reais, não lembro mais, eu comprei de um seguidor que importou o modelo de fora, então eu paguei muito barato pela qualidade que ela entrega, uma das melhores compras que eu fiz em 2023, porque eu realmente gostei muito do modelo, tanto que foi o segundo lugar no top 10 das melhores chuteiras Society de 2023, e eu continuo utilizando com frequência, uma chuteira que eu gostei muito mesmo, a Adidas acertou em absolutamente tudo. Agora que ela mudou de nome, passou a ser a Crazy Fast Elite TF, ela teve uma redução de peso e passou a custar R$ 1.299,99, que ainda é um preço bem salgado, continua sendo uma das chuteiras Society mais caras vendidas aqui no Brasil, mas recentemente eu postei lá no canal do Telegram um modelo em uma promoção custando menos de R$ 1.000, que eu já acho que é um preço muito mais justo pelo que ela entrega. Lembrando mais uma vez que ela tem uma excelente combinação de solado e entressola, com um dos melhores amortecimentos da Adidas na atualidade e tem exatamente o mesmo cabedal que nós vamos encontrar na versão profissional de campo. Testei as duas versões e posso garantir para vocês que a experiência foi exatamente a mesma. É cara, mas você vai ter a experiência de usar uma chuteira profissional de campo no Society. Se o seu orçamento é ilimitado, é uma das melhores chuteiras disponíveis no Brasil atualmente, uma das minhas favoritas. O que você achou desse teste comparativo entre a Crazy Fast ponto 1 e a Crazy Fast ponto 3, ou Elite e League? Se você já utilizou um desses dois modelos, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se tiver alguma dúvida, basta enviar a pergunta também. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!